Entendi. Angelita, tenta entrar pra gente te chamar. Vamos ver. Agora acho que vai, vamos ver. Tá aguardando a Angelita. Agora acho que vai entrar. Oi, Oi! tudo bem? Finalmente! Você só tem que Até que enfim. até que enfim, só virar o celular agora que você tá de ponta cabeça, Angelita. Isso, beleza. Vou Gente, deixar aqui, vamos ver se eu consigo, como é que eu vou arrumar esse celular. dá uma arrumadinha no celular. O pessoal saiu, mas está entrando já de volta. Até eu peço desculpa para as pessoas que tinham várias pessoas já na live e a gente não estava Ai, que conseguindo pena, conectar. gente. Não, mas vai dar certo. O Mas, pessoal vai entrar de volta. enfim, né? São os problemas da maravilhosa tecnologia, né? Que às Sim, vezes nos auxiliam muito, mas também de vez em quando dificultam o processo. E é agora a verdade. gente tem que se acostumar a utilizar várias coisas ao mesmo tempo. Então, hoje é a minha estreia no Instagram. E Ai, eu que não tinha bom. feito nem uma live no Instagram ainda. Uso mais o Google Meet, obviamente, em função da minha atividade como docente, né? Uhum. Mas estou muito legal de estar aqui com vocês. Adorei o convite, né? E, enfim, é uma conversa a partir daquilo que eu estudo teoricamente, que vocês fazem no dia a dia de vocês, né? Ou no lazer, enfim, né? E me Uhum. deixou muito feliz o convite que a Luciana me fez num primeiro momento, né? Que fez o contato contigo. Enfim, estou bem feliz de estar aqui hoje. Que bom. Você vai compartilhar o que você tem, né? Que é uma experiência que você tem mais que a gente, assim, cientificamente, e vai ser muito bacana para a gente, porque são coisas que a gente faz na prática, e querendo ou não, assim, nós sendo mulheres, principalmente na montanha, assim, a gente tem ainda muita coisa de preconceito, né? Não adianta a gente falar que não tem. Acho que é uma luta diária, né? Que tudo que a gente conseguiu como mulher até hoje foi lutando, né? Não foi evolução Exato. normal do ser humano, Não, não, até não. não, não, né? Então é muito Não, legal o seu conhecimento. Pode falar. sei. Não, eu ia dizer, é muita luta, é muita persistência, é muita força de vontade, aquela vontade de romper barreiras, né? E de ter a liberdade de fazer aquilo que quiser. Porque Uhum, lugar de mulher é onde ela quiser, né? Enfim, isso já tem sido repetido exaustivamente e precisa continuar sendo repetido, porque ainda há espaços que não aceitam ou que impõem dificuldades à presença da mulher, né? Ou das mulheres. Um deles é o esporte, né? sim, sim. Enfim, isso acontece em função da construção histórica do próprio esporte, né? Ele foi construído por homens e para homens, né? Uhum, Ele é um espaço ainda hoje de construção da masculinidade. Isso porque, e exemplifico, não é difícil a gente encontrar, por exemplo, famílias que matriculem seu filho, homem, no futebol ou nas lutas, ou em algum esporte contemporâneo, radical, pode até ser montanhismo, pode até ser um skate, pode até ser, sei lá, alguma coisa nesse sentido, para ele aprender a ser homem, uhum. né? Do mesmo modo, as meninas não passam pelo mesmo processo. Elas podem até ter modalidades esportivas, como é o caso do voleibol, por exemplo.
mas não é o caso do futebol, não seria o caso do montanhismo, dos esportes radicais, não se pensa que eles sejam espaços para as mulheres, né? Então, historicamente, o lugar da mulher até foi o voleibol, a ginástica, né? E, obviamente, a dança, né? Como um espaço propício, digamos assim, para as mulheres. Então, se acreditava, se acredita ainda que no Uhum. esporte, de um modo geral, os homens aprendem a ser homens. E aí, quando as mulheres ousam adentrar esse espaço, né? Elas estão num lugar que para elas um espaço que não foi construído para elas, então elas são invasoras e elas têm que conquistar, né? Com muita força de vontade, com muita persistência, né? Esse espaço. Elas têm que conquistar o seu espaço, né? Algo que deveria ser um direito, né? Assim, que Exatamente. a gente teria que ser garantido, a gente tem que lutar para poder participar, né? E assim, mesmo dentro do É, montanhismo, eu escuto muito isso. Ah, mas uma mulher vai atrapalhar. E entradas de parque eu já escutei. Olha, se só estão em mulheres, se eu fosse vocês, eu ficava atrás daquele grupo ali que tem um homem. Porque vocês podem ser que vão errar o caminho, ou não vão ter força para chegar em tal lugar, né? Como se um é, homem fosse carregar a gente no colo. Então, é realmente assim, é uma luta diária, assim, né? Até não vai tão longe, na época da ditadura a gente era proibido de praticar lutas, sim, né? sim, Futebol, para quem quer que sim. volte à ditadura, não sei É, se elas querem voltar a ficar em casa, é, porque nem isso a gente podia então. fazer. Imagina que existia uma resolução governamental, né, dos anos 40, 40 e poucos ali, até 1979, 1980, uma resolução impedindo que as mulheres praticassem futebol, lutas, halterofilismo e várias outras modalidades, porque se acreditava que isso poderia prejudicar a sua capacidade reprodutiva, né? Mas Uhum. ninguém pensava que um homem no futebol também pode levar uma bolada nos seus órgãos sexuais e também ter a sua capacidade reprodutiva prejudicada. Né? Então, Exatamente. as mulheres foram impedidas legalmente de fazer isso. Né? Mas isso não quer dizer também que elas não o fizessem. Né? Uhum. Embora existia toda essa proibição, as mulheres sempre praticaram esportes. Né? Talvez em menor número, talvez mais nas sombras, né? Em lugares escondidos, mais silenciosamente, mas elas sempre estiveram, né, no contexto esportivo. Né? E o que falta não oportunidades de prática também para as mulheres, porque a gente vê muitas vezes mulheres que não gostam do esporte, né? Uhum. Mas elas não gostam porque elas não foram estimuladas a gostar, elas não tiveram oportunidades de prática, não sentiram o gosto, né? Não aproveitaram, não experimentaram o seu corpo, porque há pesquisas, inclusive, que mostram que enquanto as meninas estão dentro de casa auxiliando nas tarefas domésticas, por exemplo, arrumando a cama, lavando a louça, cuidando de um irmão mais novo, lavando roupa, os meninos estão, a maior parte deles estão jogando. Estão Sim. brincando, estão em outras atividades, estão fora da casa, né? Enquanto que as meninas estão, em torno de 60 a 70% delas, envolvidas nessas tarefas domésticas. Enquanto que os meninos é 10, 12% que se envolvem nisso. Os outros todos estão jogando, É, praticando esportes, né? Confraternizando com os amigos, enfim, experimentando o mundo, experimentando a vida pública, enquanto que as meninas estão no espaço doméstico, né? E exatamente. isso tolhe, isso impede, isso retira, rouba, furta a oportunidade das meninas de experienciarem, de viverem, né, o contexto do esporte. E eu acho que no Brasil nós temos, não só no Brasil como no mundo, nós temos um grande espaço de conquista, de experiência, né, de vivência no contexto esportivo. Basta a gente ter oportunidade.
E você acha que ainda né? existe pouca visibilidade? Assim, é claro que em termos de salário a gente sabe que os homens ganham mais, ainda falando profissionalmente, eu não sou não faço esporte profissionalmente, mas se você olha salários de esportistas Sim, masculinos e femininos, é visível, né? Que tem uma sim, é mulher que ganha, gritante, é gritante, então isso tem. é Mas assim, gritante. hoje, o que você acha que em número de prática já equivale ou ainda não? A gente ainda é uma minoria, assim, tanto Eu profissionalmente. diria assim, ó, no esporte amador, eu acho que ainda as mulheres estão em menor número. Não diria que elas Uhum, são minoria, elas estão é. em menor número, né? Uhum, Falta pesquisas também sobre isso, né? Sem dúvida nenhuma. Mas agora, nas Olimpíadas, quando uhum, acontecer, né? Se for uhum, ano que vem, ou enfim, na próxima edição, que a gente não sabe exatamente quando vai ser, nós possivelmente teremos no Brasil mais representantes mulheres do que homens. olha que Isso bacana. porque entrou o skate, entrou também o surf e Uhum, também há algumas provas, pelo menos, se eu não me engano, o 4 por 100 no atletismo ele vai ser dividido entre homens e mulheres. Né? Então, eu acho que a gente tem um grande espaço para crescer no esporte feminino no Brasil, né? Porque há pouco investimento, há poucas oportunidades de prática, há poucos espaços de prática e a gente ainda não tem a cultura da prática esportiva equilibrada, né? Entre homens, entre mulheres, entre meninos e meninas, mesmo no contexto escolar. E isso começa aí. Né? uhum, Infelizmente, nós ainda temos aquela questão no contexto escolar que os meninos ocupando os principais espaços, a quadra uhum, esportiva, tanto na hora da educação física quanto no intervalo, no recreio, as meninas ficam nas laterais, nas margens, né? uhum. Jogando fazendo toques de voleibol, ou pulando corda, ou fazendo alguma outra atividade que não é a central, né, daquele momento da aula, ou mesmo do recreio. A não ser quando elas se impõem, né, e isso até Uhum. acontece, delas se imporem e os meninos terem que negociar com elas também esse espaço, né? E negociar de maneira equitativa. Então, um dia para eles, um dia para elas, né? Para que todos possam desfrutar do mesmo modo o espaço do recreio escolar, a quadra esportiva, enfim, os principais espaços, né? Exatamente. A mulher ela tem que estar sempre lutando, a gente tem que sempre lembrar disso, porque existe aquela coisa assim aquela que não é correto, mas foi desde a menina aprende que o lugar da mulher assim, o lazer da mulher é com a família e o lazer do homem já começa exatamente na quadra, com os amigos. Então a gente É. tem que estar apesar de já ter mudado muito, a mulher ela tem que estar sempre nessa luta, né? A gente tem uma coisa assim que esses dias eu vi num grupo de trilhas, uma coisa que me deixou meio aborrecida, que alguém falou assim, porque mulher não pode fazer trilha sozinha porque é perigoso. Aí eu fiquei pensando, não, mas alguma coisa está errada aí nessa frase. É É. perigoso por quê? Porque os homens não respeitam, porque, né, não, isso não pode acontecer, não deveria ser perigoso, a gente deveria ter o mesmo direito. A gente não poderia fazer uma trilha sozinha se a gente não tivesse capacidade, fisicamente falando, de chegar no lugar, de se locomoção, qualquer coisa. Mas fora isso, a gente tem, né, os mesmos direitos e treinando você Exatamente, tem todo. exatamente. Então, assim, o que está errado aí, né? É o pensamento que vem lá. Por que é perigoso para a mulher, né? Por que você sofre assédio? Uhum, Então, nós não uhum, deveríamos ser uhum, assediados. Então, não é proibir uma mulher de ir para a uhum. trilha sozinha porque é perigoso, mas é entender É, por que você não pode ir? Você deveria poder, né? As pessoas é, não deveriam assediar as mulheres por elas estar lá sozinhas. Elas não estão lá é. procurando um marido, ou nem porque Nada, né? elas estão Elas lá porque estão elas procurando são a liberdade, o a seu direito, liberdade né, de ir delas, e né? vir, de praticar esporte. Mas o problema, Cláudia, todo está na educação. Uhum, Nós temos uma educação familiar machista, uhum, nós temos religiões machistas,
né? E aí depois nós temos um contexto escolar que, embora seja dominado pelas mulheres, porque elas são maioria, pelo menos aqui no Rio Grande do Sul, como professoras, nós temos mulheres machistas também no Exatamente. contexto escolar. Então é assim, ó, é um corolário, é um efeito em cascata que vai educando os meninos para não respeitarem as meninas, para, infelizmente, assediarem as meninas, porque também eles constroem a sua masculinidade também em função disso, né? Uhum. Assediando as meninas e provocando outros meninos também em relação à sexualidade. E deveria ser justamente o contrário. Eles deveriam ser educados para respeitar, para compartilhar, para não ver o corpo da mulher como um objeto, né? E as mulheres também deveriam ser educadas nesse sentido, que elas Uhum. têm o mesmo direito que os homens, né, que elas têm a mesma liberdade, os mesmos deveres, né, a mesma condição de vida, de cidadania, elas devem frequentar os mesmos espaços e elas devem Uhum. ter os mesmos sonhos profissionais. Porque aí o Uhum. que acontece? A sociedade, a família, a cultura vai educando diferente homens e mulheres. Isso Uhum. começa desde quando se sabe o sexo do bebê. Se vai ser menina, já se escolhe um nome, né? Angelita, para não deixar dúvidas, ou Cláudia, né? Já o Aham. enxoval vai ser cor-de-rosa, aí ela já vai ter lá na porta da maternidade, vai ter uma florzinha com o nome dela. As cores vai ser rosa, um amarelinho, um verdinho, um branco, né? Depois ela já vai ganhar brinquedinhos, já vai ganhar bonecas, panelinhas, ferro de passar roupa, e assim por diante. Isso vai construindo a menina de modo que ela represente aquele padrão heteronormativo também de Uhum. feminilidade. Então, ela tem que ser delicada, ela tem que falar baixo, ela não pode falar palavrão, né? Na Uhum. escola, as professoras vão esperar que o caderno dela seja o mais bonito, que tenha florzinhas, né? Que Uhum. ela seja mais disciplinada, que ela seja mais limpinha, que ela seja mais educada. E o Boa. menino já vão esperando que ele seja indisciplinado, que o caderno dele não seja bonitinho, arrumadinho, mas que ele seja melhor em matemática. E aí a professora de matemática já estimula o menino a ir para o quadro, é ele que serve como exemplo, né? Enquanto que a menina já é deixada de lado nesse sentido. Aí depois, quando a gente vai ver com o passar do tempo, as escolhas profissionais, né? As meninas escolhem mais profissões relacionadas ao cuidado, como, por exemplo, fisioterapia, enfermagem. Aí elas vão mais para a área da educação também, pedagogia, as licenciaturas. Enquanto que os meninos, os homens, eles vão escolhendo mais, eles vão sendo encaminhados para escolher mais as profissões relacionadas às ciências naturais e exatas. Aí eles estão Uhum. nas engenharias, nas ciências da computação, né? Nas profissões também mais relacionadas ao trabalho no campo, a agronomia, a zootecnia. Então, essas escolhas não são aleatórias, não são do Uhum. nada. Né? E na prática esportiva vai acontecendo a mesma coisa. Então, os meninos, eles são obrigados, no Brasil, como o futebol é um esporte de homens, eles são obrigados a entender de futebol, a Uhum. gostar de futebol, a discutir futebol. Enquanto que, quando uma mulher faz isso, nossa, como é que pode? Mulher entende de futebol? Estranho, Né? né? É Exatamente. muito Então veja legal. que é toda uma construção que muitas vezes a gente nem se dá conta, mas a gente vai encaminhando para que haja uma polarização bem clara entre homens e entre mulheres. Né? Exatamente. Até o Aquela ideia corpo, né? assim, exatamente, Porque a o mulher, corpo, o jeito de se vestir, né? As a mulher não pode ter expressões, músculo, que músculo é masculino, né? exatamente. Eu adoro músculo, mas É, não, músculo é masculino. Quem falou que músculo é masculino? Da onde? exato. Esse é um dos atributos mais clássicos da construção dos corpos masculinos e femininos, né? Então, aquela coisa, as mulheres vão para a academia
E poucas gostam de ter um bíceps delineado. Elas querem ter mais pernas, mais bumbum, né? Aham, Porque isso vai reforçar aquela feminilidade referente, né? Enquanto que uhum, se ela tiver um bíceps avantajado ou definido, parece que ela deixa de ser um pouco mulher. sim, Né? Porque o músculo foi construído historicamente como um atributo do corpo masculino. E eu que exatamente. estudei as mulheres fisiculturistas na minha tese, é muito interessante ver como o fisiculturismo, ou os corpos, as arquiteturas das mulheres fisiculturistas, coloca em xeque o determinismo biológico que existe no esporte, que diz que todo homem vai ser mais forte do que qualquer mulher. Ótimo. E toda mulher vai ser mais frágil do que qualquer homem. Né? As mulheres fisiculturistas põem por terra isso, porque os corpos delas, dependendo da categoria, claro, né? Da disputa, onde elas estão encaixadas, onde o seu corpo se adequa, elas são muito mais fortes muscularmente do que qualquer homem. Porque o Legal. corpo, ele é produzido, muito mais do que biológico, ele é resultado de uma construção sociocultural, em Uhum, função de diferentes estratégias, né? Aí a gente utiliza a nutrição, a gente utiliza a musculação, o treino, a gente utiliza medicamentos para potencializar os corpos. Então, muito mais do que a biologia, o que determina um corpo é a construção social histórica, é a tecnologia, é a ciência. Né? perfeito. Mas, Corpos são mas moldáveis, né? exatamente, Você os faz o corpos são corpo que você quer. mutáveis. Exato. Os corpos são provisórios, né? Eles são mutáveis, eles são mutantes. E o Aham, esporte, né? O esporte, ele auxilia na construção desses corpos. Né? aham. Há pouco tempo eu li um artigo, até foi publicado na revista Movimento, não é meu, só que agora eu não estou lembrada de quem são os autores, até tenho ele aqui. Mas enfim, esse artigo mostrava como homens trans Uhum, utilizam a musculação e as atividades físicas de um modo geral uhum. para construir a musculatura dos seus corpos e desse modo construir um padrão de corpo heteronormativo. Que interessante. Muito Olha legal. só que interessante, né? Muito legal. Isso é perfeito, porque assim, se corpos são moldáveis, isso significa que a gente pode fazer o esporte que a gente quiser, desde que a gente treine, tenha a nutrição adequada, o treinamento adequado, e a gente vai chegar. Claro que cada um é individual, isso, porque é de cada um, mas cada um vai chegar no seu limite, que vai ser o que você colocar para si. Então, se você acha que você quer, por exemplo, o meu foi subir uma montanha de 8.000. Eu acreditei, eu era uma pessoa sedentária, até os 32 anos eu nunca tinha praticado nenhum tipo de esporte, resolvi fazer e cheguei no máximo, que é subir uma montanha de 8.000 metros, entendeu? Porque eu Olha só que sempre legal, que vitória, acreditei hein? que corpos são moldáveis e que não existe mulher, homem, porque existe essa coisa na cabeça das pessoas que atividade física feminina e masculina. Não, não existe. Existe treino, existe Não. preparação e bons profissionais. Né? Não existe. Exatamente, né? Não há diferença nenhuma no treinamento de homens e mulheres, ou então até das potencialidades de onde se pode chegar, né? Uhum, Basta querer e, claro, ter as condições para aquilo, né? Ou seja, em uhum, termos de esportes, as mulheres podem praticar qualquer modalidade esportiva, qualquer. Basta treinamento, basta uhum, conhecimento, basta cuidado, basta dieta, basta ter os aparelhos necessários, tá? E uhum. muita força de vontade. É isso. Tá? E eu vejo também que no Brasil falta políticas públicas para as mulheres no contexto do esporte. Tá? Porque Uhum. se os homens são estimulados desde meninos a praticarem, as mulheres não são. Então é preciso que se tenha políticas públicas para que as mulheres queiram se inserir no esporte e tenham o esporte até como um universo, como uma possibilidade profissional. Sim, Porque o que a gente vê acontecer é que quando elas, por vontade própria,
entram no contexto esportivo, com apoio familiar e tudo mais, se tornam atletas, e aí não é raro, quando elas estão no auge, elas projetam uma vida final no contexto do esporte, né? Como atleta. Elas não conseguem perspectivar, não conseguem ver um futuro, por exemplo, como treinadoras, como preparadoras, como, enfim, trabalhando numa federação esportiva, né? Trabalhando ou no COI, enfim, treinando equipes. Isso ainda não está no horizonte profissional das mulheres no Brasil. Eu sempre digo para os meus alunos, para as minhas alunas, que o meu sonho de igualdade é que nós tenhamos uma mulher treinando a seleção masculina de futebol. Ah, isso é maravilhoso. Eu Né? adorei seu sonho. Então, se a gente tem, nós tivemos um homem treinando a seleção feminina, por que a gente não pode ter uma mulher treinando a seleção Sim. masculina? Aí sim nós teríamos uma sociedade com equidade, Uhum. onde qualquer posto profissional, qualquer lugar, qualquer profissão seria possível para um homem ou para uma mulher. Sim, Né? porque para um cargo de um treinador, por exemplo, não pode ser uma mulher, qual é a diferença? Eu já vi vários artigos que às vezes a pessoa chega numa academia e se tem uma mulher, ela acha que não, que ela vai preferir outro lugar porque mulher é mimimi, não é tão bem preparada, né? Vai ser mais uma, Exatamente. não vai, ela não coloca fé naquilo e é muito ruim, né? É uma cultura arraigada que a gente É. tem. É um machismo É uma estrutural cultura mesmo. machista, É, exatamente, é o machismo, né, que desqualifica a mulher quando depende de uma profissão que historicamente foi ocupada pelos homens. Né? sim. E isso está sendo também, já tenho visto esse tipo de situação, vai para academia, mas prefere um personal homem, porque acha que Uhum. a mulher não vai exigir o máximo, não vai ter conhecimentos suficientes para exigir ao Exatamente. máximo daquela pessoa. Gente, o conhecimento não está no músculo ou no volume muscular. Não, Né? A competência não está aí, né? A competência está no conhecimento, no estudo, na formação. Né? Então, exatamente. eu acho que nós temos ainda um longo caminho a percorrer nesse sentido, né? E precisamos de políticas públicas para que as Uhum, meninas tenham o esporte como uma prática componente da sua vida. uhum. Né? Não só no contexto escolar, mas que nós tenhamos praças, parques, né? Projetos, tanto em nível municipal, estadual, federal, de prática esportiva. É, tem que fazer parte do lazer das mulheres também, né? Porque do homem, Exatamente. ele nasce com isso, né? Ele nasce aprendendo que ele tem que Uhum. jogar futebol e a mulher não, né? Agora mudou um pouco, mas quando você, na minha época de criança, o homem ganhava vários brinquedos legais e eu ganhava boneca, panelinha, e eu odiava já aquilo, que eu falava, Exatamente. caramba, por que eu tenho que ganhar boneca e panela? Eu não quero ser dona de casa, É, entendeu? é, Então você é é. E condicionada outra, a ser dona de casa. exatamente, né? E outra coisa interessante, Cláudia, as brincadeiras dos meninos, elas são muito mais interessantes do que a das Uhum, meninas. Porque os sim. meninos brincam de ousadia, de criatividade, de competição, de inventar, né? De desbravar espaços, lugares. As meninas brincam de repetição. Uhum. O que é fazer comida? O que é brincar com umas panelinhas? O que é nanar um bebê? É repetição. E mais, isso cobra de todas as mulheres a maternidade. Sim, Só que nem sim, todas têm que ser mães, né? exatamente. Então talvez a gente precise que os meninos brinquem mais de boneca, de comidinha, de casinha, de panelinha, para que eles também compartilhem as tarefas domésticas Sim, sim. quando dividirem a casa com uma outra pessoa, né? E que eles também possam brincar com as suas bonecas para aprenderem mais tarde a serem ótimos pais, a trocarem uma fralda, né? Sim. Enfim, a cuidarem de um bebê, porque tudo isso é aprendido.
né? Sim, não é obrigação da mulher, né? Porque assim, por que sobra mais tempo para a mulher? Porque a mulher, hoje em dia, nós trabalhamos fora, fazemos tudo, mas quando chega Sim, em casa é como se a casa fosse uma responsabilidade da mulher. Não, a é, casa é a responsabilidade de quem mora, não existe isso, né? exatamente, Por que da mulher? exatamente. Eu também trabalhei o dia inteiro, eu também estou cansada. E ainda hoje a gente É, tem isso. A gente pode até não aceitar e lutar para que isso não aconteça, mas ainda existe, né? ainda existe. Existe. As mulheres, elas têm quase tudo que sobra para casa acaba sendo obrigação da mulher. Então, o tempo que o homem tem para ir jogar o tênis dele, a mulher está lá fazendo as coisas dela, assim, ela trabalhou. Não, a mulher, mesmo quando ela tem uma casa, filhos, que tem uma vida, ela tem que ter o tempo do lazer dela, né? Tem que estar incluso na Exatamente, rotina dela, assim, a academia, né, o que, que ela gosta de fazer, por exemplo, as trilhas, e isso acaba que no exatamente. nosso mundo não é, né, assim, ainda é assim, é um sonho, eu acho que já mudou bastante dentro das Olimpíadas, é ótimo que tem o mesmo número de mulheres, mas em termos de Uhum. salário ainda não tá bom, a gente ganha Não, não menos está. em Uhum. todos os De sentidos. visibilidade, por exemplo, Sim, visibilidade midiática, também ainda precisamos avançar muito, né? Felizmente, eu tenho notado assim que na última Olimpíada, talvez na penúltima, já começou alguma mudança no sentido de a televisão, até os jornais e internet explorarem o corpo feminino. Né? Isso, de certo modo, já está mudando um pouco. Então, não os são escrutinados mais pela está lá mais técnico, o ponto ou a face como é nada, precisa ter a tá só agora falhando um pouquinho, peraí. Falhou. Espera só um minutinho. Acho que falhou um pouquinho. Vamos ver se tá caindo aí. Angelita, acho que a Angelita tá caindo. Vamos ver se ela vai conseguir entrar de novo, gente, porque acho que a Angelita caiu. Não, voltou. eu Voltou. caí, Ficou. Falhou um pouquinho. Acho que foi a internet. falhou um Voltou. pouquinho. É. Deve ser a internet e eu estou aqui com pouca bateria. Ah, pode ser isso. Nós temos, Pronto. nós temos uma perguntinha aqui. Vamos ver. Sim, ótimo. Adoro perguntas. Se, assim, por exemplo, nós que praticamos o montanhismo, ocorre alguma alteração fisiológica no corpo da mulher que faz trilhas ou alta montanha, ou para acontecer essa alteração, ela precisa fazer alguma coisa, né? Ela precisa trabalhar isso. O que você poderia nos dizer? Olha, eu não trabalho com a área fisiológica, Ah, né? aham, Então, eu não trabalho com a área fisiológica, então eu não posso responder essa pergunta dessa perspectiva, porque ela diz respeito a quem entende, né, dessa temática. entendi, Tá? entendi. Talvez tu que faz, né, Cláudia, tu que tens o montanhismo aí no teu sangue, tu possa responder com muito mais propriedade do que eu. Na realidade, eu acho que assim, o teu corpo, ele acaba sendo moldável mesmo. E conforme você vai fazendo as coisas, você vai alterando, não hormonalmente falando, que aí você teria que tomar hormônios. Mas assim, em termos de, assim, eu tinha bem menos força, tinha bem menos Uhum, resistência. Acho que tudo que você vai praticando muito, o seu corpo ele vai entendendo aquilo, né? Assim, é que nem uma mulher uhum. fisiculturista, ela faz tanto que assim, o corpo dela fica completamente modificado, entendeu? Assim, Sim, claro que sim. tem todo químico, tudo, mas eu acho que não é só isso, né? Quanto Não, mais não, você não. faz, mais seu corpo vai se adaptando, né? Eu vejo que. Por isso que eu acredito que as mulheres possam fazer o que elas quiserem, porque tudo é adaptável, né? O corpo da Exatamente. gente também. Percebendo, eu estou olhando aqui a pergunta, eu acho que a questão toda é treinamento, né? Para subir uma Sim. montanha é preciso ter muita resistência, então, Uhum. desde cedo começar a fazer pequenos trechos, né? Pequenas expedições, e aí a partir daí tu vais adaptando o teu corpo, vai treinando o teu corpo, tua capacidade cardiorrespiratória, tua Uhum. resistência também, tua força, porque é preciso também levar os seus equipamentos, né?
Tudo isso, Sim. então, é uma questão de treinamento. Então, eu acho que, assim, para o montanhismo é preciso, além de uma musculação, né, para o corpo ficar forte, a estrutura corporal forte para levar os seus equipamentos e tudo mais, é preciso também ter uma boa resistência, né? Aí é preciso uma boa capacidade cardio, né? E aí isso é feito com treinamento, Sim. né? Não Os há outra limites, forma. os limites de cada um são individuais, né? Mas assim, eu acho que com É. treinamento cada um vai alcançar o seu 100%, que é diferente para cada um. E eu não sei, você pode me falar melhor, mas eu acho que existem mulheres que são mais fortes que homens, Com né? Que certeza, existem com mulheres que têm certeza. mais Ah, resistências que homem, apesar de as pessoas acharem que não, que força está totalmente conectada ao masculino, né? A figura uhum. masculina, mas eu particularmente acredito que existam mulheres que têm mais força, sim. Não estou falando É, que a todas, gente mas não. sim. Sim, Pode, desculpa, Cláudia. pode falar, pode falar. Eu, eu acho que a gente não pode universalizar, né? Exatamente. Falar sempre assim, a mulher, o homem. São É, mulheres e são homens. E cada singulares. pessoa tem exatamente a sua singularidade, a sua capacidade, tem a sua idade, né? Tem o seu Uhum, peso corporal, tem a quantidade de exercícios que ela pode fazer ao dia, tem disponibilidade para fazer, tem a questão da idade, tem a questão também de ter mais fibras brancas ou mais fibras vermelhas. Enfim, é um conjunto todo de características que vai nos diferenciando como homens e mulheres plurais e vai fazendo uhum, com que cada pessoa seja um ser único. exatamente. Né? Algumas pessoas nascem assim, com características muito privilegiadas e que, quando se consegue potencializar, perceber aquelas características e potencializar, se forma quase que um super-herói, como foi o caso do Michael Phelps. Uhum, Ele tem um corpo simplesmente fantástico para a natação, mas uhum, talvez se ele tivesse nascido em algum país africano, ele não seria esse campeão que ele é. Porque os países africanos, culturalmente, não têm a natação como um esporte comum, que qualquer pessoa possa praticar. Já os uhum. Estados Unidos têm piscinas por todos os lados, por todos os lugares. Eles têm piscinas nas escolas, eles têm piscinas nos bairros, clubes e tudo mais. Então, isso, e além de tudo, tem todo aquele incentivo, desde criança, a prática esportiva, né? É por isso que eles tiveram condições de ter o Michael Phelps, porque ele nasceu num lugar propício para Uhum. poder desenvolver as suas potencialidades. Sim, não é nem só ser privilegiado em termos de genética, mas também tem que ter Não, não, toda não, essa não. de É treinamento, de. exatamente. É ter toda uma condição sociocultural, Uhum. econômica para poder explorar, né, essa potencialidade. É por isso que a gente tem que ter Uhum. políticas públicas que estimulem as meninas a praticarem esporte, porque muitas vezes não é nem só privilegiado. Tem, claro, tem pessoas que já nascem com uma genética perfeita, mas assim, se não tiver estrutura, não tiver treinamento, não tiver uma alimentação adequada, a pessoa não chega. Então nós precisamos disso para a gente poder chegar É, num e lugar aquela melhor no coisa mundo. também, assim, ó, da vontade, né? É, por exemplo, tem jogadores que são exímios na cobrança de faltas. Aí todo Uhum, mundo diz assim, nossa, que talento, ele tem o dom para isso. Ninguém perguntou quantas milhares de vezes ele fez sim, aquela cobrança. sim, Ele exatamente. exercitou aquilo, ele treinou aquilo, Sim. né? Então a gente pode pensar também, se fosse só uma questão genética, talvez, quem sabe o Pelé teria passado os genes para o seu filho, Sim, sim, Edinho. exatamente. Ah, é E não perfeito foi esse o que exemplo. aconteceu, né? Então o Uhum. Edinho até tentou no início no futebol, ele era goleiro e depois ele acabou se envolvendo em outras questões e acabou desaparecendo do contexto esportivo. Então eu acho que assim, ó, eu não estou dizendo que a questão biológica não importa, eu estou Sim, dizendo que ela não é a única que deve importar. uhum. E isso é Né? muito Então, bom, por porque. exemplo, Não, isso tu que você está falando teres é uma perfeito. altura. Ai, desculpa.
Não, é assim, eu adorei, desculpa te cortar, mas é perfeito para as pessoas entenderem que elas podem praticar o que elas quiserem, né? Assim, tanto como lazer, chegar num patamar muito Exatamente. maior, né? Porque assim, dá até Uhum. começar tarde, porque tudo depende de um treino, é perfeito isso que você está falando, porque muita gente acha que tem um limite, né? Eu vou fazer montanhismo, mas não vou subir uma montanha de 8.000 porque não é para mim, não. Desde que você queira, é para você sim. Não importa se você é menina, Exatamente. menino, né? Você consegue. Uhum. É uma questão do que Uhum. você quer e de quanto você se coloca para aquilo, né? De treinamento, com alimentação, tudo, né? Exatamente. De energia, de investimento, né? O Sim, quanto aquilo está lá no horizonte das suas possibilidades, né? sim, exatamente. Né? Perfeito isso. E é claro que tem uma diferença assim entre a prática esportiva competitiva e a prática Uhum, esportiva de lazer. Né? sim. Nós sabemos que o esporte ele deve ser praticado pela criança desde da adolescência, né? Dependendo de alguns Uhum, esportes, mais cedo ainda, porque ele suga tudo do corpo em pouco tempo. Né? Mas essa uhum. prática esportiva de lazer ela pode ser realizada por qualquer pessoa em qualquer condição. Outro dia até eu estava assistindo, eu acho que foi um documentário sobre um praticante de trekking Uhum, cego. uhum. Ele ficou cego mais tarde, depois de já ter experiências, né, praticando, e ele faz hoje em dia o seu trekking com o auxílio de um cão guia. Legal. Olha só, né? E o lugar que ele estava não era plano, era uma, não era uma montanha, né, com vários desníveis, né, cheia de pedras e tudo mais, e ele estava lá, sendo guiado pelo seu cão. Então, realmente não há limites, né? O limite está dentro da gente. Ai, Né? lindo E é isso. a Perfeito. gente que, se quiser, tem que quebrar esses limites. Né? Uhum, E as mulheres fazem isso diariamente no contexto esportivo. Né? uhum. Quebram limites, derrubam, né? Desmoronam barreiras para poderem, né? Fazer aquilo que elas mais desejam. Né? Uhum. Acho que a mulher ela tem que estar sempre brigando pelos limites dela, porque a gente eles sempre querem colocar a gente numa caixinha pequena, que a gente não E cabe, a né? caixinha não tem espaço, né? A Não gente tem tem que espaço. sempre estar quebrando tudo, porque É, eles querem prender, deixar, não. E aí sempre é uma desculpa, não, é perigoso para você, tá, mas é perigoso por quê? Porque você não me respeita? Não, né? Então você que tem é, que me é, respeitar. Não, o perigoso exato. não existe. E a gente tem que estar sempre fazendo isso. Acho que não só a mulher, mas acho que de condição social também, olha, isso não é para É, você. Eu já escutei muito essas uhum, coisas assim, isso você não pode fazer. Você, assim, eu tenho 47 anos, comecei claro, como lazer, né? Não dá pra gente ser uhum, um atleta, né, profissionalmente falando, mais velho, mas assim, você começa a fazer desde que você queira, tenha disponibilidade, uhum, né? Coloque, tem uma uhum, renda, que você possa investir uhum. naquilo, você pode fazer. E muitas pessoas fazem, as pessoas desacreditar que pode chegar em algum lugar. É, Isso é muito interessante, né? é, Você ter. é, Por isso que a gente criou esse grupo de mulheres para inspirar outras mulheres que realmente que sim, você legal. pode, você deve, só depende de você. E o seu limite é particular de cada um. Uma pessoa pode ser, vai, ser skatista, já fiz parkour, Uhum, entendeu? Assim, vai do uhum, que você. E você uhum. pode sim. É interessante você, falando cientificamente, né? Como uma pessoa, uma mulher, ela pode praticar qualquer atividade. Não é porque você é mulher que você não Qualquer. pode, né? Você não Uhum. hipertrofia, o seu corpo ele vai se adaptar àquilo. Então você pode escolher uma Exato. modalidade que você acha legal, que você gosta, e não existe aquilo é feminino, é masculino. Não, depende de treino, depende de alimentação, depende de bons profissionais que vão te auxiliar, né? Depende de Exatamente. você. Não tem nenhuma limitação que o seu corpo não pode fazer isso, né? Igual a gente entende, às vezes, não, o corpo da mulher é delicado. Cara, quem criou isso Não. foi a gente, não sei da onde, né? Não Sim, é. foi a nossa sociedade, foi a nossa cultura, né? Que a mulher tem que ter o cabelo assim, tem que estar, né, no lugar ela vai ficar, né, ela vai É, ficar feia. Não, que feia. Feia é uma coisa relativa, né? Quem, exatamente. né? Uhum.
De É uma repente, questão cultural também, é uma sim, sim, questão, né, sim. A gente tem bem que questionável. quebrar essas Tem coisas. uma, tem uma autora que eu gosto muito, acho que eu guardei o livro, ela se chama Silvia Federici, ela é italiana e Hum, ela publicou um livro, Caliban e a Bruxa. E nesse livro ela vai mostrando assim, como as mulheres lá do final do período feudal, ali para o início para a Revolução Francesa, período industrial e tudo mais, a mulher ela foi sendo condicionada a ficar em casa para que o homem tivesse condições de sair de casa e trabalhar. Então, a mulher, o fato da mulher ter ficado em casa auxiliou a criar as bases do capitalismo contemporâneo. hum, Né? E, infelizmente, quase 300 anos depois, ainda o trabalho da casa, né? Ele ainda não é um trabalho valorizado e a mulher não recebe nada para fazer isso. não. Tem cálculos que mostram que esse trabalho ele equivale a milhões se fosse recompensado, né? Se fosse pago como deve ser, como deveria ser. Né? É, Então, eu acho que a gente tem muitos espaços ainda para avançar. Eu acredito muito nessas gerações novas. Eu acho que essa gurizada que está com 10, 12, 15 anos, 17, eu acho que eles já têm uma cabeça bem diferente. Né? Eu acho que eles já vão construir um outro mundo muito mais equilibrado, mais equitativo, né? Porque as mulheres estão forçando, né, abrindo brechas e conseguindo superar estereótipos, superar preconceitos, né, nas mais diferentes áreas. Né? Não é fácil, como, por exemplo, a área dos jogos eletrônicos. hum, Né? Também é uma área bastante difícil para as mulheres. Elas aham, são assediadas, elas são também muitas vezes deixadas de lado, então elas usam nomes masculinos para entrarem já vi nesses isso. espaços, então resistem, né? Resistem para conseguir entrar. E olha só que interessante, aquela resolução que a gente estava comentando no início, que impedia as mulheres de praticarem determinadas modalidades no Brasil, ela só foi revogada quando uma equipe de mulheres participou de um campeonato latino-americano, foi no México. Elas foram competir numa equipe de lutas, agora não me recordo exatamente a modalidade. E elas, como as mulheres eram proibidas de competir lutas no Brasil, elas foram com nomes masculinos, porque elas estavam sendo financiadas pelo governo federal, e elas auxiliaram a equipe a ficar, em função dos seus resultados, a equipe brasileira ficou muito bem colocada. E quando elas voltaram para o Brasil, então foram recebidas pelo presidente da época, né? E aí foi revogada essa resolução que impedia que as mulheres praticassem diferentes modalidades esportivas. Então, nada vem de graça, Não, nada vem por uma consciência coletiva, não. por desejar igualdade. As mudanças vão acontecendo porque as mulheres conquistam. Sim, é luta, né? Por isso que é É importante luta. a gente sempre, a gente entender isso e estar sempre lutando, porque senão a gente retrocede, né? Se a gente parar e Exatamente. ficar, aí vai, não, então beleza, tá bom assim. Então a gente que tem que mostrar que não, que nossa caixa tá pequena, que a gente não quer essa caixa. É, Aliás, eu não quero é, caixa é. nenhuma, né? Eu quero estar livre. Mas é, Exatamente. E eu acho que o movimento feminista, ele vem, hoje em dia, veio com muita força, né? Porque todas as pessoas hoje em dia discutem o que é o feminismo ou os feminismos, né? uhum, E ele veio com muita força e veio para ficar. uhum, sim. Né? E as redes sociais, elas são assim, elas se tornaram um grande espaço de ativismo. Sim, sim. Né? Foi nas redes sociais que as mulheres, por exemplo, do futebol, que era a seleção feminina de futebol, foi recrutando pessoas, né, para também lutarem por elas e tudo mais, e isso foi se disseminando de tal forma
que vocês criaram um grupo que existem inúmeros grupos de mulheres hoje em dia no contexto do esporte e praticando modalidades esportivas que há 20 anos não eram pensadas para as mulheres, né? Eram espaços exclusivamente ocupados pelos homens. Sim, sim. Eu acho que é bem recente, né? Como a gente estava conversando no começo, que as mulheres puderam assim, né, entrar nesse espaço, porque era um espaço masculino. E mesmo hoje, por exemplo, assim, eu estava olhando no que eu faço, assim, montanhas de 8 mil, brasileiros tem 33 brasileiros, acho que subiram, e mulheres tem 7. Por quê? É, Isso representa é, 22%. Por quê? A mulher não tem capacidade financeiramente? Não, porque tem mulheres que também têm capacidade financeiramente. É porque, assim, é, muitas as pessoas às vezes não têm coragem de quebrar essa barreira, né? De entender que você é, pode, que você faz, porque ainda querendo ou não, tá assim, naquele inconsciente coletivo que determinadas coisas para o corpo da mulher é tipo uma agressão. Não, eu é, acho que claro, uma alta montanha é uma agressão para o corpo, mas tanto masculino como feminino, é indiferente, entendeu? Assim, é um exatamente. lugar hostil e tanto faz que sexo que você é, É, né? é. Então, talvez o que esteja faltando, assim, para que as mulheres, além de políticas públicas, que elas Aham, tenham, assim, condições familiares de poderem fazer isso também. E o que sim. acontece? Muitas vezes o cuidado dos filhos, das filhas, fica muito atrelado à função da mulher. Né? Então, Uhum, se elas tiverem companheiros, né, maridos, enfim, pessoas na família que dividam isso com elas, elas vão ter mais oportunidade de prática esportiva. uhum. Né? E isso passa pelas tarefas domésticas também, obviamente, porque hoje em dia as mulheres trabalham, né, todas elas têm uma profissão, né? Elas chegam em casa, têm tarefas a serem feitas. Quando tem Uhum. filhos, tem cuidados com os filhos, né? Ainda tem, a gente quer ir para uma academia, a gente quer fazer uma prática esportiva, então às vezes sobra pouco tempo para isso. Então o que a gente precisa? Pessoas na família que também dividam as tarefas domésticas, pessoas na família que compartilhem os cuidados dos filhos, pessoas na família que tenham uma agenda onde a prática esportiva possa ser feita por todos os membros da família, né? E não que algumas pessoas, no caso, geralmente homens, tenham isso como uma garantia, né? E a mulher não. Isso vai acontecer quando as Uhum. mulheres deixarem de ser machistas também, criarem seus filhos Exatamente. para ajudarem as mulheres dentro de casa, porque muitas mulheres são É. machistas, então elas criam, Sim, sim. o meu filho não precisa, eu tenho um filho, o meu filho eu não criei ele assim, ele não precisa fazer nada, é a mulher que tem que fazer. Não, é dividido. Se você mora com alguém, independente do É. sexo, a tarefa é dividida entre as pessoas que moram na casa. E eu sou uma pessoa meia Exato. louca, quase matemática, que a minha divisão é assim, tem que ser igualzinho, eu não lavo um prato a mais que o meu. Mas acho que devido a essa coisa que eu tenho que falar, não, porque senão, se eu for fazer, sempre vai esbarrar naquilo, quando eu vou ver, eu já estou fazendo tudo, eu não quero, entendeu? É, é, é. Então as mulheres também têm que ter consciência É, disso, né? Elas têm que ter consciência de que isso não é uma obrigação é, delas, né? uhum, Quem mora na casa é que deve compartilhar as tarefas. Então é obrigação de todo mundo. Né? E sim, também criar filhos, filhas mais independentes, uhum. pessoas também que colaboram e não criar pessoas que ficam dependentes de pai e mãe para Agora deu uma tudo ou que queiram cortadinha, tudo pronto. deu uma, tá cortando. Tá cortando? Cortou um pouquinho, acho que agora desconectou. Melhorou? Não dá para escutar você falando. Melhorou? Não dá para escutar? Gente, acho que cortou um pouquinho. Acho que ela perdeu a internet, será? Vamos ver se volta. Tá quase no finalzinho da live. Tá conseguindo Aparentemente eu escutar? estou aqui ainda. Tá tudo certo? Cortou. Ah, tá. Eu, então. Melhorou? Melhorou, Cláudia?
Eu estou te vendo. Gente, eu não estou escutando. Oi? Eu estou te vendo, só que eu não estou Melhorou? escutando. Você está escutando? Tô. Tô te escutando. O meu cortou o som. Eu não sei o que aconteceu, gente. Desculpa, de novo, problemas técnicos. Cortou o meu som. Estou te ouvindo também. Gente, vou ter que pedir desculpa. Deixar a Angelita terminar a live. Está quase no finalzinho, só que o meu som, eu acho que vocês estão me escutando, mas eu não estou escutando. Cortou totalmente o meu som. Não sei se dá para Eu me estou te escutar. ouvindo. Sim, sim. A Angelita está me Podemos te escutando? ouvir. Estou. Pode ser. A Lu está falando que se o celular aquece muito, pode cortar o som. Então, o meu, ele realmente ele deve ter aquecido e deve ter cortado o som, mas vocês estão me escutando. Então, agora, só para a gente finalizar, que está quase Sim. nos minutinhos final, eu vou deixar a Angelita falar e a gente depois se despede, porque eu não consigo mais escutar, desculpa o que ela está falando. Aí, quando estiver quase encerrando, Tá eu aviso certo. vocês. Desculpa. Tá certo. Eu só quero dizer assim que eu fiquei muito feliz com o convite. Vocês viram que eu adoro discutir essas questões, né? Trabalho com isso, trabalho com as relações de gênero, com a questão de corpo, de sexualidade, em contexto de práticas corporais esportivas. Eu, além de dar aula no curso de educação física, na licenciatura e no bacharelado, eu também oriento no mestrado com essas temáticas e tenho projetos relacionados a mulheres e esporte e também a discussão de gênero em contexto escolar, porque eu acho que tudo começa lá na infância. Então, por isso que eu acredito que a gente precisa trabalhar, mudar a nossa cultura, né? E essa mudança começa na escola, começa na família, enfim, eu acho que não se educa só nesses contextos, hoje em dia as mídias também, a internet, o Instagram, enfim, o YouTube, são todos espaços educativos. E um grupo como o de vocês também educa meninas, também ensina meninas de que as possibilidades de prática esportiva para elas são ilimitadas. Então, eu acho que isso que é muito legal e, enfim, estou aí à disposição de vocês se quiserem conversar comigo em outro momento. Eu acho que foi uma hora muito legal para a gente trocar experiências, né? E para aprender. E dizer, por fim, que as mulheres podem estar, devem estar em qualquer lugar e fazer qualquer prática esportiva. Não há limites. O limite não está no corpo. O limite está na cultura e está nas nossas consciências. E isso a gente pode mudar. Como é que a gente muda? Através da análise crítica, através da luta, através do empoderamento, né? Porque esporte também empodera as mulheres, né? Então, é isso que eu queria dizer para vocês. Nossa, muito Obrigada, bom. gente. Felizmente eu consegui te escutar, que voltou o som. Depois, essa live foi a live dos. No começo saiu, depois foi meu som, Que nada. mas foi ótimo. Eu achei perfeito, assim, eu acho que assim, é muito conteúdo, muito bom, assim, que você passou pra gente, assim, é bem dentro de tudo que eu acredito, e é muito legal ter uma pessoa como você falando, que é uma pessoa que cientificamente estuda, né? Não é uma coisa, porque uma coisa é a gente falar no grupo de meninas que mulher pode fazer, e a outra coisa é vir uma pessoa com toda uma bagagem teórica e passar isso para a gente de uma forma mais científica. É muito bacana. E eu acho que é isso, né? Que a gente tem que incentivar mesmo as mulheres a cada vez mais É isso. praticar e estar fazendo o que gosta, que somos livres. E assim, a gente Exatamente. tem que estar sempre batalhando para mais, né? Porque é que nem a gente colocou no começo, isso não veio de graça, né? Foi muita luta, É, né? Foi muita é. luta. Então, a gente batalhando E para a que gente não continue retroceder. assim.
Nada de ditadura, nada de me proibir praticar esporte. Nada, nada. Né? Exatamente. As mulheres, qualquer mulher em qualquer idade pode praticar qualquer modalidade esportiva. Né? Basta escolher. Mas é preciso que a gente continue lutando para ampliar os espaços de prática, as oportunidades de prática. Sim, isso depende da luta das mulheres para a gente conseguir, não só das mulheres, mas assim, unir, porque eu acho que assim, hoje as pessoas, vai estar quase acabando, mas todo mundo acha justo que estejamos um grupo, então, né? É isso que a gente tem que fazer. Muito obrigada, Angelita, muito obrigada É isso. mesmo. Eu que agradeço. Beijo para vocês daqui do Sul, bem geladinho. Beijos, obrigada. Tchau, gente. Tchau. Tchau.